Bom, a gente segue no YouTube e aí a pergunta que eu faço para todos vocês na mesa. Neymar voltando, tá? Mesmo aos 32 anos, vai fazer 33 em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Neymar voltando, segue sendo titular absoluto da seleção brasileira e qual a posição? Velho Vamp, depois o Mauro César, que o Mauro César ontem já disse, Neymar hoje é um imaginário. Mas por mais que seja imaginário, Mauro, eu faço a pergunta. Na imaginação, Neymar voltou a jogar na Arábia Saudita. Voltou a jogar, recuperou condição física, é titular absoluto na seleção brasileira e em qual posição, se for titular, na opinião de vocês? Com o Dorival ele vai ser na posição que ele quiser. O quê? Com o Dorival ele vai jogar na posição que ele quiser, vai escolher onde jogar. Se quiser ser goleiro, ele vai ser goleiro. Dorival não vai ter tamanho para chegar e barrar Neymar, colocar Neymar numa situação, duvido. Quando o Neymar estiver na ponta dos cascos, se estiver, né, vai convocar e vai fazer o time girar ao redor dele. Vou ficar muito surpreso se o Dorival colocar numa outra condição. Como eu falei ontem, eu acho que o Neymar, mesmo voltando a jogar, ele não pode mais ser assim, a referência, tudo girando ao redor dele, o time jogando para ele. Não, ele tem que ajudar a seleção. Ele não joga bem há muito tempo, no PSG havia muito aquém, Copa do Mundo muito discreta, na outra Copa ele foi meme. O Brasil ganhou a Copa América sem ele, perdeu com ele, com o Tite no comando técnico, está 1 ano aproximadamente sem jogar, então eu entendo que a seleção tem que seguir o seu caminho, não pode ficar numa dependência desse jogador, por mais que talento que ele tenha. Não estou aqui discutindo o talento do Neymar, porque seria uma bobagem, todo mundo sabe que ele tem muito talento, mas ter o talento, transformar isso em algo produtivo em campo, que resulte em bom futebol, vitórias, né, é um pouco diferente. E depois desse tempo todo parado, jogando numa liga secundária, inclusive, né? É o caso do Messi. O Messi ontem, eu estava comentando com o Bruno, o jogo de ontem parecia da liga recreativa lá dos Estados Unidos. O time da Bolívia, fora de Alauta, é uma porcaria. Um time horroroso. O Messi jogou totalmente solto à vontade, fez o que quis. Não tem competitividade nenhuma. E o Messi é genial, ele joga, mas ele não está jogando no nível de competição, né? E isso é muito nítido. E ontem o time da Bolívia fora de casa foi uma presa muito fácil também para a Argentina. Eu acho meio ilusório aquilo ali. Não discuto o talento do Messi, mas num jogo de mais marcação, menos espaço, com o adversário mais duro, certamente não vai ser essa moleza toda que a Argentina pegou ontem contra os bolivianos desfalcados da altitude. Então, o Neymar está jogando numa liga que é uma liga secundária. Tem muitos grandes jogadores, mas tem muitos jogadores sauditas que não são também, digamos assim, top de linha, longe disso. Diferente de jogar numa grande liga europeia, onde você é mais exigido, Champions League, né? Momentos decisivos, aqueles grandes jogos de mata-mata. Ele está fora desse circuito. Então, ele voltando, acho que ele deveria ser um jogador para colaborar com a sua experiência, com a idolatria que os jovens têm pelo Neymar. Eles viam o Neymar, muitos eram garotinhos, o Neymar já jogava na seleção. Então, eles têm o Neymar como uma referência importante, como acontecia com o Ronaldo, em relação a outros, né, mais novos do que ele, quando o Ronaldo ainda vestia a camisa da CBF. Então, o Romário, no outro momento, e por aí vai. Então, eu entendo que o Brasil tem que montar uma equipe e o Neymar ajudar. E não montar uma equipe ao redor do Neymar, porque a gente não sabe que Neymar vai ser esse. É o que eu falei ontem, Thiago, é um jogador imaginário. A gente não sabe como é que ele vai ser, o que ele vai apresentar, porque está parado há tanto tempo. Isso não é uma questão de... Talento você não perde, mas perde ritmo de jogo, forma física, nível de competição. A gente não sabe como vai ser. E aí a seleção não pode ficar dependendo disso, ela tem que seguir o seu caminho. Mas o Dorival não me parece um técnico com perfil e tamanho mesmo, para chegar e falar assim, não, o Neymar não vai jogar no meu time porque não está bem. O Jorge Jesus bota ele no banco, se tiver que botar. Não tem o menor problema. O Abel Ferreira colocaria, acho que colocaria, se achasse que deveria, tá? Agora, o Dorival, pelo perfil, é mais de composição, ele é uma estrela muito grande. Então, eu acredito que no momento que ele for convocado, ele vai escolher onde jogar. Escolher que eu falo assim, vai chegar e o Dorival vai ver onde ele se sente melhor e vai colocar para jogar, como o Tite fez. O Tite tinha uma relação de subserviência até o Neymar. Para mim, o ápice dessa subserviência foi no momento que ele se machucou, o pai dele entrou no vestiário, né? Um jogo do Brasil, não lembro contra quem foi. Mauro, eu só vou te interromper rapidinho para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. Você estava falando da subserviência do Tite com relação ao Neymar e eu vou devolver a palavra. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira estava falando sobre essa situação. Neymar está para voltar a jogar. Vai jogar na seleção? Não vai? E aí você estava dizendo, né, Mauro, que com o Dorival você acha que o Neymar vai escolher a posição que ele vai jogar, porque o Dorival não tem peso para contrariar o Neymar.
E você estava dizendo que até o Tite teve essa relação de dependência e até mesmo de subserviência ao Neymar, né? Então, aí para ilustrar, eu estava lembrando, naquela ocasião, não lembro qual foi o adversário, que o Neymar se machucou, o pai do Neymar entrou no vestiário. Imagina todo jogador que se machuca, o pai entra no vestiário, a mãe entra no vestiário. E aí o Tite depois, não, qualquer pai teria essa reação. Peraí, uma coisa se tivesse tido um mal súbito, um choque de cabeça, uma situação que a vida do jogador está em risco, ou há uma suspeita de algo muito grave, ok. Agora, contusão foi contusão, o jogador tem. Então, assim, até isso aconteceu. E o Tite era incapaz de mexer uma palha por causa do Neymar. Então, parecia uma relação até de subserviência do técnico ao jogador. A gente vê isso no futebol, às vezes acontece, né? E acho que o Dorival, pelo estilo, também não vai... Se ele achar que o Neymar não está bem, não sei se ele terá peso, tamanho, peito até para chegar e barrar, ou quero que você jogue em outra função. Não acho, não. Vou ficar muito surpreso, positivamente surpreso se ele for, porque acho que o técnico tem que ter tamanho e peso e tomar as decisões melhores para o time, não importa quem seja o jogador. E o Neymar tem isso. O Neymar não é o Messi que ganhou a Copa do Mundo e vai voltar, não é o Romário que ganhou a Copa do Mundo e vai voltar, não é o Ronaldo que ganhou a Copa do Mundo e vai voltar. O Neymar, na Copa de 14, acho que ele não teve culpa nenhuma, ninguém teve culpa, a seleção era um horror, muito mal treinada, todos foram vítimas de um péssimo time, ele não participou do 7-1, se machucou antes, mas nas duas outras Copas ele ficou aquém também. Ele não foi o jogador que se esperava. Então, acho que fica hoje muito na imaginação. Vamos ver. Talvez ele possa voltar bem e tal, se ele voltar bem. A gente falou do amadurecimento do Gerson, né? Quem sabe o Neymar não consiga também amadurecer em alguns aspectos para voltar e colaborar com a seleção. Como vários jogadores já veteranos colaboraram com seus times, né? Você pega o caso do Totti na Roma, o Totti já estava veterano, foi para o banco e entrava para ajudar o time. O Del Piero na Juventus foi a mesma coisa. O cara aceitou ser reserva. O Diego no Flamengo, você fala tanto do Diego Ribas. Quando o português chegou lá, o Jorge Jesus... Ele foi banco. Cara, o cara não reclamou, ajudou, entrou bem pra caramba no jogo de Lima, que foi histórico pro clube. Isso é maturidade. Não estou dizendo que o Neymar tem que ser reserva, mas assim, colaborar com o time, ter humildade de colaborar com o time. De que maneira eu posso ajudar? Eu não sou mais aquele garoto que tem aquela velocidade, aquela arrancada, mas eu tenho talento, visão de jogo, capacidade de dar bons passes. Ele vai ser um meia? Ele vai ser um ponta, ele vai ser um atacante. É justo você prejudicar o espaço do Vinícius para o Neymar poder jogar ou é melhor encontrar um espaço novo para o Neymar no campo? Por exemplo, né? O Vinícius, que é um jogador que precisa render mais na seleção e a seleção bem, ele vai render mais. É bobagem você desperdiçar o talento dele, como o do Luiz Henrique, que você citou no começo do programa. É hora desses meninos, desses rapazes começarem a ganhar espaço. O Neymar pode ser um cara que possa ajudar todos eles. E aí eu acho que o técnico tem que buscar a melhor posição para ele, a melhor maneira dele colaborar e não ser uma seleção a serviço do jogador. É isso que eu acho que é o ponto fundamental nesse contexto. Mas se ele voltar, né, que claro que foi o que você disse, eu também acredito, o Dorival não vai barrar o Neymar. Se ele voltar, você colocaria ele em qual posição? Eu falei ontem, eu colocaria ele como 10, porque eu não acho mais que ele tem força física, ainda mais depois dessa lesão, para chegar voando numa Copa do Mundo, jogando de ponta, jogando indo e voltando. A gente falou muito sobre isso ontem. Quero saber de você, se você acha qual posição que o Neymar deveria jogar e se você colocaria ele de titular, e também quero escutar de você, velho Vamp. Em tese, eu acho que ele poderia ser esse meia, como ele já jogou em outras ocasiões, até no PSG, né? Mais centralizado, que não tenha, de repente, tantas funções defensivas, ou seja, quando o time perde a bola, como já aconteceu quando ele era mais novo, agora vai ser mais ainda. Outros vão correr para ele. Isso aí é muito provável que aconteça. Mas quando a bola bater no pé dele, que ele seja o cara capaz, não que ele não tenha que cercar, marcar, trabalhar, não. Mas ele não vai ser o cara encarregado dessa missão prioritariamente, mas que ele possa usar seu talento com bons passes, visão de jogo. Eu lembro, assim, o Roberto Dinamite, que tinha várias qualidades, mas não era um cara habilidoso como o Neymar. O Roberto sempre foi um homem de área, um finalizador. Aliás, eu acho um dos jogadores mais subestimados na história do futebol. O Roberto foi um monstro, jogou pra caramba. E muita gente fala dele como se tivesse sido só mais um. Não era mais um. O Roberto Dinamite foi o maior artilheiro da história do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele é, né, o cara que mais gols fez no Brasileiro. E até eu comentava com um amigo meu, Cal, outro dia, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, se não fosse o Roberto, o Vasco teria talvez metade da torcida que tem hoje. Porque ele manteve a torcida do Vasco grande no período que o Vasco desafiava o Flamengo com um time muito mais forte que tinha o Roberto. Aquela volta dele, quando ele volta do Barcelona... Faz 5 gols. Contra o Corinthians, né? Isso, ele faz um jogo contra o Náutico antes, mas é o primeiro do Maracanã. Ele faz 5 gols no Corinthians e de bola rolando, nenhum de falta e nenhum de pênalti. O Roberto foi um monstro. E o Roberto, no fim da carreira, quando surge o Romário tinha muita explosão, velocidade, Romário genial. O Roberto vira um meia.
E ele começa a fazer aqueles passos pro Romário, era sensacional. Você vê o Roberto, com a experiência dele, ele virou um meia. E ele fazia grandes jogadas ali, como dominava, protegia, sempre foi um cara bom de proteger, usar o corpo, e pum, metia aquelas bolas compridas pro Romário, rápido, pequenininho, rápido pra caramba, botava na frente, ninguém segurava. Romário, para mim, o jogador mais inteligente que eu vi com relação à linha de impedimento. Ele raramente estava impedido, ele ficava no limite ali. Tivesse VAR na época do Romário, ia ser um festival de gol anulado do Romário depois validado, porque ele não estava impedido muitas vezes e depois marcava o impedimento porque era muito rápido. E o Roberto virou um jogador diferente no final da carreira. E o Neymar, com a habilidade, o talento natural que tem, acho que ele pode virar um ótimo meia. Entendeu? O Messi virou meio que isso. O Messi não faz mais aquelas arrancadas como fazia antigamente, não dá mais. Mas ele, quando domina, ontem ele fez isso, tudo bem, eu estava falando, o adversário não exige muito, mas ele fez na Copa, fez ontem. Então acho que o Neymar tem que encontrar uma outra forma de jogar de fato. E aí ele tem que ser o cara mais útil para a seleção, bom para ele, bom para a seleção. O que eu acho perigoso assim, é chegar como se tivéssemos ainda 10 anos atrás e o time vai girar o torno do Neymar, criar um time para ele. Eu acho que não deve ser assim. Até porque ele vai parar em algum momento, já está mais veterano, e a seleção tem que formar uma equipe, né? De novo, os argentinos estão passando por essa transição também. Ontem foi o primeiro jogo do Messi na Argentina nesse ano, ele não tinha jogado ainda. Fizeram vários jogos sem ele, em casa e fora. E eles precisam agora começar o quê? A fortalecer o jogo coletivo para que continuem sendo competitivos sem o gênio. O gênio vai sair do time em algum momento. Vai chegar na Copa? Em que condições? Não sabemos. Di Maria já saiu, né? Di Maria já saiu e o Messi é uma questão de tempo. O Scaloni meteu Lautaro e Álvares juntos, isso, né? E o Messi atrás dos dois. O Messi atrás dos dois. Pode ser por aí a questão do Neymar. Preparando o Almada entrou no jogo também. Sim, fez gol. Então eu vejo dessa maneira. O Neymar colaborando com a seleção e não a seleção colaborando com o Neymar. Mais ou menos isso aí. E pra mim, Tico, a posição... Você que é o maior baba-ovo do Neymar, né? Que tu deve ser parça aí. Tô lá na Arábia Saudita, ele me dá metade do salário dele também. Tô lá. Aqui no programa é só pra vir passear, brincar com vocês. E Neymar manda todo mês uma mesada pra mim. O que você faria? Não, por dentro, Tico. Pra mim ele tem que jogar ali. Ele vai, que nem você colocou aí no começo do programa, que o Rafinha e o Rodrigo vai brigar. O Bruno até falou. O Bruno que falou, né? Pelaquela posição pra... Com o Neymar inteiro, o Neymar joga por dentro. Não joga na beirada do campo, não. Do lado onde ele gostava de jogar no começo de carreira no Barcelona, com aquela velocidade toda. Eu acho que agora ele é um jogador por dentro, um camisa 10. E se por dentro, do jeito que o Dorival pensa, ele vai brigar com o Rafinha, que joga no Barcelona, e vai brigar com o Rodrigo, que joga no Real Madrid. Não são jogadores qualquer. Mas ele por dentro, ele vai jogar por dentro. E acho que não fica no banco. E acho que não fica no banco, não. Pô, o Rafinha deu uma coletiva ontem. Pô, rasgando elogio ao Neymar. Pô, ele é o Deus, ele é o cara. Você viu essa coletiva? O Rodrigo também já falou, a 10 está esperando ele aqui. Né? Eu acho que tem muito essa bajulação, né? Do Neymar na seleção brasileira. E é compreensível. Eu compartilho aí dessa opinião do Mauro César. Eu acho realmente, o Neymar tem números impressionantes na seleção brasileira, mas não conseguiu decidir uma Copa do Mundo. Oi. Há jogadores e jogadores. Por exemplo, eu estava vendo a série do Romário, na HBO. O Romário, ele fala pro acho que é pro Antônio Lopes, pro algum treinador, o Dinamite agora tem que jogar, eu sou mais rápido que ele, eu sou melhor, manda ele dar bola pra mim. O Dinamite fala isso também na série. Sim. Então, os caras, ainda não chegou ninguém na seleção para dizer, não, ó, agora é minha vez do Neymar, não. Eu duvido que tenha um que fale. É uma situação que todo mundo aqui é unanimidade, né? Que o Neymar vai ser titular e que o Neymar vai seguir mandando na seleção brasileira. Ele vai mandar, porque ele vai chegar, como disse o Mauro César Pereira, o Dorival não tem tamanho. Eu acho que nem personalidade tão forte para barrar o Neymar, não tem. E aí cabe a gente saber se o Neymar vai ou não continuar mostrando aí essa vontade e essa força física para jogar na seleção brasileira.